E aí, tudo bem? Beleza? Então, dando continuidade, a gente viu na aula passada o tensor de Hit e o escalar de Hit, né? Ou o escalar de curvatura, o significado físico deles e tudo mais. Então, a gente está pronto para ver as identidades de Bianchi. Identidades de Bianchi na sua forma contraída. Primeiro, eu vou relembrar vocês, né? Quando a gente viu o tensor de Riemann, né, na aula própria, R, D, A, B, C, como que era as identidades de Bianchi, né? Que eu coloquei elas, quer ver? Em algum lugar? Tá aqui, ó. É o seguinte, as identidades de Bianchi são... isso aqui é o tensor de Riemann, né? Tensor de Riemann. E a gente provou, né, na aula própria para isso, quando a gente estava provando as simetrias, que as identidades de Bianchi, né, satisfaziam as seguintes simetrias, né? R, D, A, B, C, mais R, D, RD, C, A, B, mais R, D, B, CA é igual a zero. Isso daqui é a identidade de Bianchi em termos do tensor de Riemann, né? Você vê que só aparece o tensor de Riemann aqui. Legal. Bom, eu vou escrever as identidades de Bianchi usando aqui, né? Então deixa eu separar essa daqui. Na forma contraída, usando, enfim, as letras gregas aqui, né? Então, eu vou ter R, lambda. Vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, na verdade, ó. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Se eu tenho R, lambda. Vamos pegar o tensor de Riemann, fazer o seguinte, escrever ele aqui na forma geral, né? Abrindo ele aqui em R, lambda, alfa, mi, vou colocar assim, ele vai ser o quê? Ele vai ser del mi, né? Tô abrindo isso aí, del mi, gama, lambda, alfa, ni, menos del, ni, gama, lambda, mi alfa, né? Mi alfa. Mas a gente tem aqui os produtos. Bom, primeiro, né? Deixa eu deixar assim. Localmente, enfim, a métrica, vamos lá, o símbolo de Christoffel aqui, né? A conexão afim, ela é o quê? Vou escrever aqui, colocar lambda mini. Isso aqui é 1/2, né, de G, colocar 1/2 de G, lambda, sigma, pode ser? E aqui eu vou colocar assim, não vou escrever tudo, mas as derivadas, né, com relação a alguma coordenada, sei lá, xi i. Por que xi i? Porque é com relação à coordenada tanto sigma, quanto mi, quanto ni. Então eu vou colocar xi i de g. Né? Então, ele é 1/2 de... Isso aqui é a conexão de Leibniz, né? É o símbolo de Christoffel. É 1/2 de g lambda sigma. E aí aqui eu tenho a soma aqui dentro, né, das derivadas parciais da métrica. Se eu estou analisando localmente, o que acontece? Localmente, o nosso g é o nosso eta, né? E é claro que quando isso aqui é o eta descreve o espaço plano, né, espaço-tempo de Minkowski, a gente tem que a derivada do eta é zero, né? Porque eu estou descrevendo espaço plano, então a métrica ali não varia, né, de um ponto para o outro, já que estou descrevendo espaço plano. Então isso, localmente, isso aqui é zero, ok?
Se isso aqui é zero localmente, então os produtos, né, dos símbolos de Christoffel vão ser zero localmente. Agora, cuidado. Dizer que isso daqui é zero, né? Então, dizer que o produto de, vamos lá, A, B, C, gama, sei lá, D, A, C, vou colocar a J. Não significa que, não significa que se isso aqui é zero, né? Por conta disso daqui, quando eu fizer o produto, isso aqui vai dar zero. Isso aqui não significa que del mi, ou melhor, que as derivadas, né, do símbolo de Christoffel, a derivada de gama, vou colocar só gama, não significa que isso daqui é zero, tá? Uma coisa é os produtos serem zero por conta disso, né? A derivada da métrica, quando a métrica é o espaço plano, né, o espaço-tempo de Minkowski, é zero, é uma coisa. Agora, a derivada do símbolo de Christoffel não necessariamente é zero, né? A gente vai ter que entrar ali com a derivada segunda e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar só com os dois primeiros termos. Se eu estou falando de uma descrição local, né, ou seja, localmente, né, não é global, então eu posso aproximar a minha métrica para o espaço plano. Para a métrica do espaço-tempo plano. Então, ok, isso aí eu acho que não é novidade para ninguém, né? Só estou relembrando aqui algumas, meu Deus, propriedades. Então vai ficar isso daqui o meu tensor de Riemann localmente. Localmente, tá? E o que acontece? Bom, acontece o seguinte, ó. Vamos tomar a derivada covariante desse cara. Então, se eu tomo del, vou usar aqui sigma, del sigma de R lambda alfa ni mi, isso daqui vai ser, bom, a derivada covariante é a derivada simples, então vai ser del sigma de del mi gama, né, aqui, lambda alfa ni menos del sigma del ni gama lambda mi alfa, né? Então eu tomei a derivada covariante desse cara aqui. É a derivada simples e, enfim, a conexão, né? E aí o que eu vou ter então? Só que como a conexão enfim, é a derivada covariante, né? Como a gente viu, já viu, del A, por exemplo, ela é a derivada simples, mais esse termo. Mas esse termo aqui, localmente, a gente está considerando ele zero. Então, né, localmente. Então, por isso que só fica as derivadas simples aqui, né, atuando. Beleza. Dado que localmente aquilo ali é zero. Bom, o que eu vou fazer aqui, então? Vamos fazer o seguinte. Vamos realizar as permutações nos índices sigma. Olha aqui, ó. Sigma, mi e ni. Pode ser? Então, eu vou fazer primeiro sigma, mi, sigma, ni e mi. Depois, eu vou realizando essas permutações aqui, ó. Depois, eu vou fazer ni, mi e sigma. E por último, né, rodando esses caras aqui. Por último, mi, sigma, ni. Tá? Bom, o primeiro, eu já tenho aqui em cima, né? Vai me dar isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer essas permutações aí. O primeiro já está ali. Ni, mi, desculpa, sigma. Sigma, que está anotado aqui, ó. Sigma, ni, mi. Sigma, ni, mi. Agora eu vou fazer então ni. Então eu vou fazer del. Esse cara aqui já está aqui. Então agora eu vou fazer del ni, r, lambda, alfa. No lugar do ni eu vou colocar o sigma. E aqui vem o mi. Ou melhor, mi sigma, né? Que o mi veio para cá. Mi sigma. Isso daqui vai ser o quê? Isso daqui vai ser del ni, que é a parte da derivada covariante, del
sigma, lambda, alfa, mi, menos del ni, del, agora mi, gama, lambda, aqui era mi alfa, né? Mi e alfa, então agora vai ser sigma e alfa. Sigma e alfa, tá? E por último, que é o del mi r lambda. O alfa eu não mudo, né? Então o alfa vem aqui, o sigma vem para cá e o ni vai por último. É isso. Isso daqui é igual a del mi, del ni, gama, lambda fica sempre aqui, alfa também. Aí aqui era mi, se aqui era mi, agora vai ser sigma. Menos del mi, del, aqui era del mi, então agora vai ser del sigma. Sigma, lambda, alfa, sigma, agora é ni, né? O que a gente vai fazer? Vamos somar essas três equações. Se eu somo elas, o que vai acontecer aqui? O que eu vou ter? Deixa eu só virar aqui, ó. O que eu vou ter? Lembrando que esses caras aqui são livres de torção, né? Então eu posso sempre permutar os índices da conexão. A derivada covariante sempre comuta. Então eu também sempre posso trocar os índices aqui. Vamos lá. Del rho, del mi. Eu tenho algum del rho, del mi? Ah, aqui é del sigma, né? Aqui é del sigma, olha só. Coloquei errado ali. Del sigma primeiro. Não tem rho ali, né? Não sei o que eu tava viajando rho. Del sigma, del mi. Vamos ver. Tem aqui, ó, um del sigma, del mi. Como eles comutam, alfa, ni, esse cara aqui mata. Certo? O primeiro termo já era aqui, então. Esse termo aqui, né? Deixa eu fazer isso. Aí aqui eu tenho um del sigma, del ni. Aqui, ó, del sigma, del ni. Aqui é mi, alfa. Alfa, mi, mesma coisa. Então, esse termo também mata com esse. Sobrou del ni, del mi, que é a mesma coisa que esse. Tanto para os índices aqui da conexão, que também mata. Então, você percebe imediatamente que, na verdade, era esperado. A gente só está fazendo isso. O que a gente está fazendo é permutando os índices na ordem da simetria das identidades de Bianchi. Isso aqui, né, na sua forma abstrata, no tensor de Riemann, isso aqui era zero. Isso aqui tem que continuar dando zero. Mas agora a gente está fazendo em termos das derivadas covariantes. Perceba que a gente tomou a derivada covariante e foi trocando os índices, né? Na mesma ordem ali. Então eu posso escrever tranquilamente, deixa eu apagar tudo isso daqui, que essa soma, eu somei tudo, né? Eu somei todas as equações. As três equações, no caso. Então eu posso dizer que a soma da nossa derivada covariante dos tensores, do tensor de Riemann, né, é zero. Então, nesse caso aqui, era del, qual que era o primeiro termo aqui? Derivada covariante, coordenada ρ, r, lambda, alfa, ni, mi, mais del, ni, r, lambda, alfa, mi, sigma, mais del, mi, r, lambda, alfa, sigma, ni, é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. Quase igual que está aqui, né? Quase igual que está aqui. A diferença é que agora tem as derivadas covariantes aqui, né? Então, isso aqui em termos de derivadas covariantes. O que acontece? Vamos lá. Eu poderia escrever as identidades de Bianchi, né, que estão todas aqui em termos do tensor de Riemann, em termos do tensor de Hit e
do tensor do escalar de Hit e da métrica. Tem como fazer isso? Tem. Se a gente fizer o seguinte, ó. Vamos fazer... Vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou fazer assim, ó. Vou escrever eles um pouco diferente aqui. Então, de fato, agora a gente vai para as identidades de Bianchi, na forma contraída, né, que é em termos não do tensor de Riemann, mas em termos do tensor de Hit. A gente vai chegar numa relação muito importante. Deixa eu apagar isso aqui também. Vamos considerar o seguinte aqui, ó. R, vamos considerar del, as derivadas com variante. Então, tudo aquilo que a gente encontrou, só que agora com os índices aqui embaixo, todos embaixo. R, Rho, Mi, sigma, lambda, mais del, lambda, R, Rho, Mi, Ni, sigma, mais o último termo, del sigma, R, Rho, Mi, del sigma, R, Rho, Mi, lambda Ni, né? Lambda Ni. Isso aqui igual a zero. Mesma coisa, só que com os índices embaixo. Os índices do tensor de Riemann, né? Bom, o que a gente vai ter então? Vamos ver. Eu posso aplicar a métrica aqui, né? Então, daqui para cá, eu posso aplicar G, Rho, sigma. Por que eu faria isso? Bom, se eu faço isso, eu vou ter o seguinte aqui. G, vamos lá, escrever tudo aqui. Rho, sigma, del, Ni, R, Rho, Mi, sigma, lambda, mais mais G, Rho, sigma, del, lambda, R, Rho, Mi, Ni, sigma, mais G, Rho, sigma, del, sigma, R, Rho, Mi, lambda, Ni, igual a zero, né? Eu só multipliquei todo mundo pela métrica, né? O que vai acontecer aqui então? Bom, isso aqui vai ser... Eu posso... Esse cara aqui, né? Entrar, vai ficar... Tem um G Rho, ele sempre comuta, né? Como a derivada sempre é compatível com a métrica, né? A gente sabe que... Vou colocar aqui, ó, del A, G e J é sempre zero, né? Pela compatibilidade métrica. Então, o que acontece? Eu posso entrar com esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ficar um del ni, como a derivada covariante é compatível com a métrica, ela entra aqui e aí fica Rho sigma. Eu escrevi o Rho aqui em cima, foi mal. Rho sigma. Rho mi é aqui, né? Então aqui fica del ni R, como Rho e sigma foram contraídos, fica mi e lambda, né? Mi e lambda. Menos. Por que menos? Porque eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer Rho, Mi, Sigma, Ni. Eu vou trocar esses dois últimos índices aqui. Ó. Então, os índices 3 e 4, né? Pela simetria, eles são antissimétricos, na troca de Ni por Sigma, como a gente já viu. Então, vai ficar negativo isso daqui. Então, vai ficar menos... Opa, já coloquei. Menos G. G, Rho, sigma, que eu vou manter aqui. Del lambda, vou manter aqui. Só vou trocar os índices aqui, né? Então aqui vai ficar um R, Rho, Mi. Aí agora vai ser Rho, Ni. Tá? Rho, Ni. Mais... Aqui eu tenho um Rho. Aqui eu tenho um sigma contraído com sigma. Então isso aqui vai levantar. Vai ficar Del, Rho. O índice em cima. R. Eu tenho um Rho ali também. Então vai ficar Del, R, Rho, Mi, lambda, Ni, igual a zero. E agora eu vou atuar o que aqui?
Eu vou fazer G mi lambda, pode ser? Então eu vou ter aqui, ó, G mi lambda del ni R mi lambda. Tá bom? Estou multiplicando pela métrica que é a inversa, né? G mi lambda aqui. O que vai acontecer aqui? Bom, esse G rho ni que está atuando aqui vai fazer para mim, né? Vai me dar menos G rho sigma. Vai ficar então menos G. Deixa eu ver. Bom, isso daqui vai ficar sobre. Esse lambda aqui não está em nada contraído, né? Rho e sigma, como a métrica é compatível, Rho e sigma fica, então, del lambda, G. Eu apliquei um G mi lambda agora, né? G mi lambda. Aqui eu já vou fazer essa conta aqui, que vai dar del lambda R mini, né? R mini. Sinal de menos já por causa de antes. Então, ele contraiu o Rho, contraiu o sigma, sobrou mini. Beleza. E aqui? Aqui, nesse outro termo aqui, eu vou ter R rho. Eu vou trocar esses dois índices aqui também. Pela simetria 1, 2, eles são antissimétricos, né? Troca os dois primeiros índices, né? Nos índices 1, 2. A simetria 1, 2 diz que são antissimétricos, né? Troca de rho por mi. Antissimetria. Então fica menos. E já vou colocar a métrica G lambda. Era mi lambda? Mi lambda. Mi lambda aqui. Tem um del rho atuando aqui. Del rho. Eu posso colocar essa métrica aqui, ó, aqui dentro, né? Então eu vou escrever assim, ó, del rho. O sinal mudou porque eu troquei esses índices, então vai ficar R mi rho lambda ni G mi lambda. Isso daqui vai ser igual ao quê? Isso daqui, ó, G mi lambda del ni, onde que tá? G mi lambda del ni, aqui, ó. É a mesma coisa que eu fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. G em cima, né? Mi lambda del ni é igual a del ni G mi lambda, né? É igual a del ni G mi lambda. Por que isso? Porque enfim, a derivada covariante é sempre compatível com a métrica, né? Então, se está aqui fora ou se está aqui dentro, não faz diferença. Eu quero dizer que eu sempre posso colocar esse cara aqui dentro. Então, aqui vai ficar só o R, né? Vai ficar o escalar de Hit. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Com a métrica é sempre... desculpa, com a derivada é sempre compatível... A derivada covariante é compatível com a métrica. Aqui, G mi lambda G e R mi lambda fica só del ni... Desculpa, del ni R, né? R. Fica só o traço do tensor de Hit, que é o escalar de Hit. É o escalar de curvatura. Aqui eu vou ter menos. Ali vai ser o seguinte. Del mi, né? Porque esse cara aqui tem um lambda contraído, então vai ficar del mi aqui em cima. Del mi menos, né? Del mi R. Cadê aqui? R menos del mi R mini. Fica, né? Isso. Esse cara aqui em cima. E ali vai ficar menos del mi também. Del mi, pelo mesmo raciocínio. Mi o lambda está atuando aqui, né? O rho está contraído. O mi está contraído. O lambda está contraído. Então fica R
Mi. Mi. E isso dá zero, né? Isso dá zero. Ok, então o que eu fiz aqui foi só atuar a métrica nesses caras, né? Fazendo a métrica atuar nesses caras. Isso daqui, ó, eu poderia ter colocado, né? Se eu quisesse, eu poderia abaixar esse índice aqui, ó. Fazer del rho. Escrever aqui um rho mi lambda desse jeito, né? E isso aqui é o tensor de Hit, né? Isso aqui é o tensor de Hit. Se eu coloco aqui, ó, lambda está sendo contraído, né? Eu posso trocar lambda por rho, né? E aí aqui, se eu trocasse lambda por rho, eu teria que trocar esse índice aqui, seria, sei lá, colocar um psi. Psi, e aí aqui... e aí estaria certo. Ficaria lambda mi. Porque eu tenho que trocar esse cara aqui, mas ele tem que estar contraído com a métrica, né? Então aqui no lugar do lambda seria um mi psi também. Tá? Que seria exatamente o tensor de Hit, que é o que está aqui, né? Beleza. Então, e aqui, né, no caso, ele está contraído, então ele levanta esse cara e coloca o Mi, é o que está aqui, beleza? Bom, eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, tá? Por menos 1. Na verdade, antes, olha só. Esse nosso del ni aqui, quem que é del ni ali? Del ni, eu posso escrever como posso escrever como G, Mi, Ni, del Mi. Não posso escrever assim? Transformação da derivada covariante aqui, ó. A métrica. Transformação não. Ela não abaixa o índice aqui, ó. Vai abaixar o índice Mi e colocar o Ni. Então, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar isso. Vou colocar G, Mi, Ni, R. G, Mi, Ni, del, Mi, R. Né? Substituir o del Ni por esse cara aqui. Menos. Aí aqui eu tenho duas vezes a mesma coisa, né? Então, del Mi, R, Mi, Ni, del Mi, R, Mi, Ni. Então, menos del Mi, R, Mi, Ni. Isso aqui igual a zero. A derivada covariante, del Mi, é comum em todo mundo. Como ela é compatível com a métrica, né? Ela pode sair aqui. Nesse caso aqui, ela já está atuando no R, Mi, Ni. Então, enfim. Isso aqui pode ser escrito como del Mi de R Gemini, R Gemini, menos R mini, igual a zero. Que é a mesma coisa, né? Se eu multiplicar aqui dentro, se eu multiplicar tudo por menos 1, no caso, eu posso escrever o seguinte. Del Mi, que multiplica. Coloco o R mini aqui. R mini. Aqui é menos 2R mini, né? Menos 2R mini. Fazer o seguinte, ó. Divide por 2 esse cara e esse cara, né? Então eu vou dividir por 2 tudo que está aqui dentro. Se eu divido por 2, aqui vai aparecer um meio e ali vai ficar... Dividir por menos 2, né? Dividir por menos 2, aqui vai aparecer menos meio e ali vai ficar só R mini. Tá aqui. Então aqui apareceu um menos meio de R Gemini. Isso aqui é igual a zero. Olha só o que a gente tem aqui então. Ó. Isso são as identidades de Bianchi em sua forma contraída. Isso aqui já é um indício do porquê que a equação de campos aparece esses caras aqui, né, o tensor de Hit, e não o escalar, desculpa, não o tensor de curvatura de Riemann. Tem a ver com conservação, né? Porque isso daqui é a conservação local, né, desses caras aqui, né? Tudo isso que a gente fez serve localmente, né? Para aqueles símbolos de Christoffel sendo zero. Interessante, essa é a forma contraída. É a relação geométrica, que é exatamente o que está do lado esquerdo da equação de Einstein, né? E por que ela é igual àquilo, aquela constante vezes Temini? É isso que a gente vai ver na aula, daqui umas 3 aulas, né? Que eu acho que é a aula para equação de campos.
Porque na próxima aula, agora que a gente tem tudo isso daqui em mãos, o tensor de Hit, as identidades de Bianchi e tudo mais, a gente vai ver então na próxima aula as simetrias, né, globais do espaço-tempo, as propriedades globais, e né, nesse caso aqui foi só localmente, então isso aqui é um princípio de conservação local, tá, que ele atende, falando de forma mais física, né? E, bom, e depois a gente vai ver também a teoria de Newton-Cartan, que é uma teoria, como se fosse uma teoria, é uma teoria newtoniana, tá? Mas que toma enfim, a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo, tá? Do espaço, no caso. O tempo continua o mesmo, igual o tempo uniforme de Newton, mas a gravidade não é mais uma força, é uma curvatura, e a gente vai tentar meio que misturar essas duas teorias, né? Para ver se a relatividade ela consegue, para ser uma teoria consistente, ela tem que voltar a ser a teoria de Newton, né? Nesse regime, um regime onde, enfim, eu não tenho gravidade, um campo gravitacional intenso, e tudo mais. E a gente vai tentar fazer uma descrição covariante das leis de Newton, da gravitação newtoniana. Olha só que coisa bonita. Tem como fazer isso? Tem. A gente vai fazer isso daqui 2 aulas, né? Então, esta é as identidades de Bianchi na sua forma contraída. Contraída. Tá? Enfim, então, dado em termos do tensor de Hit e do escalar de Hit e da métrica, né, o Gemini. Então, bom, na aula de hoje foi isso, foi só manipular mesmo esses caras aqui, aplicar métrica para baixar índice, levantar índice, fazer algumas permutações dos índices que a gente já viu nas simetrias, por isso a importância das simetrias, né, ter provado elas e tudo mais. E é isso, então, na próxima aula a gente vai ver as propriedades globais dos vetores, né, provar os vetores de Killing, as simetrias, né, dos vetores de Killing, enfim, para propriedades globais do espaço-tempo, beleza? Então, é isso aí, espero que tenham gostado, valeu, falou e fui!